aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Muito bem, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus em nossas vidas. Mais uma vez, o pastor Patrick aqui conversando com vocês. Eu estou aqui trabalhando, dei uma pausa agora para ir poder ajudar um amigo. E hoje eu tive a certeza absoluta de ter perdido algo tão valioso para mim, que eu julgo, algo que eu acredito que eu jamais conseguirei repor, suprir. Hoje eu tive a certeza de ter perdido algo que obtém uma grande parte do meu amor, algo que eu me dediquei por muitos anos. E é uma dor assim que é uma dor absurda, porque você sente um amor praticamente incorruptível por algo e esse algo é tirado de você. E eu fiquei pensando, Senhor, o que eu posso falar para os meus irmãos sobre isso? O que eu posso falar para os meus irmãos sobre essa dor a qual sentimos quando perdemos alguém ou algo de tamanha importância? Então o Senhor Jesus, ele me trouxe à memória que quando eu era criança, eu devia ter mais ou menos os meus 7, 8, talvez 9 anos. Eu era um dos sobrinhos mais queridos de uma tia que tenho, chamada Lucimar, todos chamam ela de Mari, e meu tio Maguila. Eles gostavam muito de mim. Sempre que eles iam no mercado chamado Carrefour, lá na cidade de Praia Grande, de Santos, eles me chamavam e me levavam. Nós morávamos no Jardim Casqueiro, ali em Cubatão. E era maravilhoso estar na casa da minha tia, era maravilhoso sentir que ela gostava de mim, que ela confiava em mim, que meu tio confiava em mim. Só que, como criança, o meu sonho era ter uma bicicleta, porque todos os meus amiguinhos tinham uma bicicleta e os meus irmãos tinham bicicleta, só eu que não tinha. Uma vez, minha tia me levou para casa dela e eu me recordo de que havia um cheque, um talão de cheque em cima do armarinho dela. E eu já tinha visto a minha tia falando sobre troca de cheque por dinheiro, então eu já tinha a noção de que aquilo poderia gerar um dinheiro para que eu comprasse uma bicicleta. Então eu fui, peguei aquele talão de cheque que estava na mesa, sem falar com a minha tia, e fui numa bicicletaria lá perto de casa e comprei uma bicicleta. Nossa, como eu fiquei feliz, eu fiquei muito feliz. Eu andei de bicicleta o dia inteiro. E aí no final do dia, quando eu cheguei na casa da minha tia, estava todo mundo desesperado procurando aquele talão de cheque, aquela folha de cheque, porque aquela folha de cheque seria para que a minha tia pagasse contas muito importantes. E todo mundo procurando, ninguém achava a folha de cheque. E aí me perguntaram: Patrick, você viu uma folha de cheque, um papelzinho assim, assado? Eu falei: eu vi.
Ah, você viu onde tá? Aí eu falei, eu peguei e comprei a bicicleta. Nossa, o olhar de desapontamento da minha tia. Naquela noite, meus pais pegaram aquela bicicleta para devolver no dia seguinte, para tentar resgatar o cheque. Eu apanhei pra caramba, mas a surra e a perca da bicicleta não doeu tanto quanto o olhar. O olhar da minha tia, o olhar do meu tio. E até hoje eu não me perdoo pelo que eu tinha feito. Mesmo sendo uma criança, não importa. Até hoje eu não me perdoo pelo que eu fiz. E até hoje me dói. Só que o tempo passou. Eu já pedi perdão aos meus tios. Eu já prossegui com a minha vida. E o que eu quero dizer com isso é que existirão momentos em nossas vidas que sentiremos dor, uma dor tão grande que parecerá que jamais passará. Mas toda dor um dia passa. Toda dor um dia chega ao final. E quando a dor chegar ao final, não quer dizer que você vai esquecer ela, mas você vai ter aprendido a lidar com ela. Você vai ter aprendido a crescer com ela, a não cometer os mesmos erros. Você vai aprender que a dor, ela deixa uma cicatriz para que quando você olhar para essa cicatriz, você entender os atos que você deve ou que você não deve cometer. Então, que nessa noite, nessa madrugada, aliás, nós possamos entender uma frase bíblica extremamente importante. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você cometeu algum erro, algum pecado, algum dano a alguém, peça perdão. Declare, de verdade, o teu arrependimento. E peça a Deus para que Deus esteja contigo te fortalecendo. Porque se você realmente for fiel a Deus, mesmo quando você errar, ainda assim Deus irá transformar o teu erro em algo que vai te prosperar, te fortalecer, te ensinar, te agregar valores lá na frente. Então que a paz do Senhor seja com cada um de vocês e que nós possamos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem ao Senhor. Procure não errar, mas se errar, se ajoelhe aos pés de Deus, peça perdão e tenha certeza absoluta de que Ele é Pai e abençoa e perdoa os teus filhos. Deus abençoe, meus irmãos.